Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan mais uma vez para comentar sobre esse, agora é o quarto episódio, né, da Angélica, Angélica e Tanto, que está disponível na Globoplay. Eu comentei já o terceiro episódio, o segundo e o primeiro. Eu vi que vocês gostaram muito, muita gente comentou, curtiu, assistiu. Então chegou a hora da gente falar do quarto episódio. Dessa vez o tema é vida. E a gente tem ali a Angélica acompanhada de Suzana Vieira, que é um ícone da nossa televisão brasileira, uma mulher já de 80 anos e sempre muito polêmica, né? Dadas as questões de que acham que ela é muito metida, dos romances dela, enfim. E a gente vai ter também a Bárbara Paz, que para mim é a eterna ganhadora, né, do Casa dos Artistas, do primeiro. É bem a época que eu assistia, que eu torcia, enfim, eu adorava. Eu era bem SBTera, como eu gosto de brincar. E a gente tem, completando o sofá da Angélica, a Preta Gil. Bom, todo mundo acho que conhece, né? Preta Gil, que é filha do famoso Gilberto Gil, né? Cantor, compositor. Ela também é cantora. E ela esteve envolvida em polêmicas tristes, na verdade, e ela aborda esse assunto. Falando sobre vida, ela primeiro, a Angélica vai contar sobre a quase queda do avião, né, onde ela estava com a família. E é muito doloroso, porque quando a gente assiste aquilo, eu lembrei de por que eu fiquei com medo de voar. Eu nunca tive medo de voar, eu voava bastante, voava a trabalho, voava de férias. E eu sempre peguei avião de boa, mesmo com turbulência. Teve uma vez que, indo para os Estados Unidos muito jovem, eu tinha, sei lá, 15 anos, antes de 19. Nem estava com os meus pais acompanhada, estava com uma amiga. Teve uma chuva de alguma coisa e aí o avião tremeu muito. Eu lembro que eu não tinha medo. E aí, quando a Angélica contou essa história, eu lembrei que ela falou que o filho dela, né, dizia, eu não quero morrer e tal. Quando você tá com alguém que você gosta muito e passa por uma questão dessa, e a pessoa tá com medo, eu acho que muito do medo passa para você. Não é uma certeza que eu tô dando, não sou psicóloga, mas eu lembro que o meu medo de avião veio em fevereiro de 2016. A gente foi até um aniversário em São Paulo, eu, minha mãe e o meu marido, que na época já era meu marido, 2016 já era. E a gente pegou um voo que era para durar 40 minutos e durou bem mais do que isso, porque veio com muita turbulência, o voo veio quase vazio, a gente estava sentado lá atrás, chacoalhava muito, a minha mãe ficou muito nervosa, eu fiquei abraçada com ela, tentando acalmá-la, mas eu estava muito nervosa também por vê-la assim, e fiquei me perguntando se ela estava certa, se o avião realmente aconteceu alguma coisa. E para piorar, depois de 40 minutos que pareceram 40 horas de turbulência, sem e com um avião muito leve, porque quase não tinha ninguém aí dentro do avião, o avião arremeteu e ainda teve que ficar voando mais um bom tempo. A partir daquele dia, eu nunca mais voei tranquilo. Eu passei a ter medo de avião, eu passei a rezar muito para entrar num avião. Eu acabei de pegar um avião para São Paulo, eu sempre tenho ali o meu medo básico, e por mais que as pessoas falem, não tem nada demais, eu sempre tenho muito medo. Bom, a gente também tem ali a Suzana Vieira contando sobre a leucemia dela de uma forma bem humorada, daquele jeito que a gente está acostumado a ver a Suzana Vieira em entrevistas. Mas é óbvio, né, que quando a morte bate ali na sua porta, uma doença tão séria quanto é o câncer, a leucemia, a pessoa sente medo. A gente vê ali na voz dela o quanto aquilo abriu um buraco ali na vida dela, né? Abriu ali um buraco onde ela não esperava pisar. A gente vê a Preta Gil com um momento muito difícil de um tratamento que ela ainda está fazendo, e tendo que passar por aquilo com o marido, né? No momento em que ela está tão frágil, o marido não cuidando dela, a gente já sabe da história, e atraindo com uma amiga que chegou a morar com ela. Então, assim, foi uma facada de todos os lados. E a Preta precisou dessa amizade toda, né? E a gente vê a Bárbara Paz contando sobre o acidente dela e sobre o Roberto Talma, que é um diretor super famoso, até acho que da Rede Globo. Não sei se ele ainda tá vivo, gente, eu tô matando ele, mas enfim. Mas que já fez várias novelas, que fez um teste com ela e disse que ela jamais seria atriz por causa das cicatrizes dela. Além de ser casada, de ter feito Casa dos Artistas, eu lembro muito da Bárbara Paz sendo esposa do Hector Babenco, que era um cara que eu admirava muito, que eu assisti o filme que eu comentei aqui, um documentário, né? Tem um nome Babenco, ninguém vai dizer, enfim, tem aqui o nome, eu vou colocar aqui no final se vocês quiserem assistir a crítica que eu fiz sobre o filme, que é muito marcante. Ou seja, ali a gente tem 3 histórias marcantes sobre câncer, ela cuidando de um paciente oncológico, a Bárbara Paz, e aí falando, né, sobre as coisas da vida, sobre as dores e delícias de se viver e de ter medo também da morte, né? Quando é que a morte bate
ali na nossa porta. É claro que todo mundo, a maioria das pessoas tem alguma história com câncer, ou histórias próprias, ou histórias de alguém que a gente conhece, sofreu com isso. Eu tenho meu avô muito próximo, né, o pai do meu pai, que faleceu dessa doença em 2000, já são 23, 24 anos, e sempre foi muito marcante isso para mim, sempre marcou a nossa família para sempre. Porque você vê uma pessoa bem e de repente, passa alguns dias, ela já não está mais com a gente. Então é muito duro, né? A morte, eu sempre falo isso para vocês, é muito difícil. Referente à conversa ali, eu achei uma conversa muito gostosa ali, com um tema pesado, mas ainda assim numa parte positiva, de que há esperança, de que elas estão vivas, tirando do Babenco, infelizmente ele faleceu, mas de mulheres que conseguiram, né, se estabelecer, dar a volta, né, por cima, vamos colocar assim, mesmo com todas as mazelas aí da doença, da vida. A gente vê também aquelas brincadeiras, né, de Susana Vieira e tal. E, gente, ela faz uma pergunta, Angélica, que eu não esperava isso vindo dela, mas enfim, né? Nunca tinha visto ela falando essas coisas. E a gente estranha. Mas ela faz uma pergunta: se fosse o último dia, o que, que você faria? Parece aquela música do Paulinho Mosca, né, que ele canta. Não sei se foi ele que compôs. Mas, então, assim, ela dava pelada na chuva, né? Então, e aí eu fiquei imaginando assim, o que, que eu faria. E a Angélica diz que transaria o dia inteiro com o marido dela. Eu esperei que ela fosse fazer alguma coisa com os filhos. E ela diz: não, vai ter que me comer. Ela diz: eu só parava comer, gente. Eu não esperava isso vindo da Angélica. Acho que eu tô muito ainda na fase que ela fazia programa infantil, Angel Mix. Mas é isso. Foi bem agradável assistir. É muito bonito o final, né? Onde elas, depois de falarem, né, sapequices, como diria, mas depois elas falarem sobre isso, elas vão até a capela que tem na casa dela, que também tem algumas coisas do judaísmo, por causa dele, né, que é judeu. Enfim, é um episódio muito forte, mas ao mesmo tempo com uma positividade ali para as pessoas que estão passando momentos ruins, porque elas levam muito de que dias ruins nunca são para sempre, né? Essa que é a verdade. E que enquanto está viva, há de se viver. É isso, gostei muito, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!